quando os crentes brilham. Esse é o tema da mensagem desta noite. Quando os crentes brilham. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Nós vamos concluir o capítulo hoje, a partir do verso 27 até o verso 30. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 27 até o versículo de número 30. O tema da mensagem desta noite: quando os crentes brilham. Diz o texto sagrado: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio de poder pregar a Tua palavra, apesar de ser tão fraco, tão pequeno, tão pecador. A palavra é tão maior do que os nossos pensamentos, tão mais profunda do que nossas reflexões, tão mais além do que nossa pretensão de interpretá-la. E nós todos, eu como pregador e os irmãos como ouvintes, precisamos do auxílio do alto para entender essa palavra tão sublime. Mostra-nos o que o Senhor quer que aprendamos agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu lendo um livro há alguns anos atrás, que é escrito pelo Charles Swindoll. O título do livro é Ria-se de Novo, e nesse livro ele faz um passeio pela carta de Paulo aos Filipenses. Ele interpreta essa carta de uma forma não exegética, mas de uma forma quase que poética. E numa dessas interpretações, num desses textos, ele conta a história de um americano, de um autor americano chamado J.W. Target, que escreveu um artigo cujo título é A Janela. E eu achei essa história tão interessante que eu vou tentar traduzi-la para introduzir o sermão. Lembre-se disso, o título é A Janela. É a história de dois homens que estavam muito enfermos, e eles foram levados para o hospital e foram internados no mesmo quarto, onde só tinham duas camas. Um deles ficava na janela, a cama dele era na janela, e ele não podia se levantar. Ele tinha apenas 1 hora por dia para ficar sentado, a fim de que os fluidos que comprometiam o seu pulmão pudessem ser retirados. Então, 1 hora por dia, aquele enfermo, aquele paciente que ficava com a cama à beira da janela, ele se sentava por 1 hora para que os médicos e os enfermeiros pudessem extrair o líquido que atrapalhava o seu pulmão. Na outra cama, a cama que ficava longe da janela, mais próximo à porta, outra pessoa, outro homem, também internado, que não podia se mexer. Ficava o tempo todo de costas, olhando para o teto, nada ele podia enxergar além disso. Quando ele percebeu que o seu companheiro de quarto se sentava todos os dias, todas as tardes, ele perguntou: o que você vê através dessa janela? E aquele que se sentava à beira da janela, 1 vez por dia, 1 hora por dia, todo fim de tarde, cada dia que ele se sentava, ele fazia uma descrição diferente. Eu vejo uma praça,
eu vejo crianças brincando, eu vejo um lago com cisnes nadando. No outro dia, ele contava, eu vejo uma banda passando e tocando, e ele mostrava cenas belíssimas, e o outro que só ficava deitado se deliciava todo fim de tarde, imaginando as belezas que aquele outro paciente podia ver dia após dia. Num determinado momento, aquele que se deitava na cama do lado da porta passou a invejar o outro que se deitava perto da janela. E ele passou a ficar com raiva, ressentido, perguntando a Deus: por que eu não posso ficar lá naquela janela? Por que ele que tem esse privilégio e não eu? Mas mesmo assim, ele continuamente desfrutava todo fim de tarde das notícias, das visões que aquele homem contava para ele com todos os detalhes, com toda a cor, com toda a alegria. Ele se alegrava, mas ele invejava a posição que o outro estava. Até que numa madrugada, aquele que se deitava à beirada da janela percebeu um movimento estranho. Aliás, aquele que se deitava na beira da porta ficou percebendo que havia um movimento estranho, um movimento de soluço, de tentativa de respirar, e aquele que estava à beira da janela começou a passar mal, e ele não tinha forças para tocar a campainha e chamar a enfermeira e pedir socorro, e o que estava perto da porta tinha essa possibilidade, mas por alguns instantes, movido por inveja, ele não fez absolutamente nada, não tocou a campainha, não pediu ajuda, e aquele som de alguém buscando ar, querendo respirar, não teve condição, e ele morreu afogado nos próprios fluidos. E de repente, de manhã, a enfermeira entra no quarto, abre a porta, abre a janela e pensa que o paciente ainda está com vida, e quando olha, percebe que ele havia falecido. Imediatamente aquele outro que ficava deitado perto da porta pediu: posso deitar nessa cama? Vocês podem me transferir para ela? Porque ele pensava: eu terei então agora o privilégio de ver tudo aquilo que o outro via e eu não. E ele foi trocado imediatamente. O outro levado para ser sepultado e ele trocado ali, na cama, na beirada daquela janela. Quando ele chega lá, num esforço violento, ele tentou se acotovelar até que ele conseguiu sentar-se sozinho. E pela primeira vez ele olhou através daquela janela. E o que ele viu foi apenas uma enorme parede de um outro edifício. Não havia janela, não havia parque, não havia nada, não havia jardim, não havia um lago. O que havia era uma grande luz, uma grande visão otimista daquele paciente que acabara de falecer, que para agradar o seu colega de quarto, para dar a ele um pouco de alento, um pouco de ânimo, ele contava da sua imaginação coisas que ele conseguia enxergar muito além de uma mera parede de concreto. Havia luz, havia brilho, havia otimismo, havia uma lente espiritual que fazia aquele homem enxergar muito além de uma simples parede que bloqueava qualquer alegria, qualquer visão que agradasse o coração. E aquele homem se deitou decepcionado consigo, com a sua falta de solidariedade, com a sua falta de gratidão. E você? Tem luz suficiente para enxergar através da parede? Você tem o brilho de Jesus Cristo tão evidente na sua vida, que nenhuma circunstância sufoca a tua fé, sufoca o teu entusiasmo, estrangula a tua caminhada? Quando os crentes brilham, muita coisa diferente acontece, porque eles têm que brilhar. É próprio da nossa vida brilhar. No Sermão do Monte, Jesus deixou claro que assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam essa luz. Não é uma luz que tem que ser ofuscada, não é uma luz que tem que brilhar de vez em quando, é uma luz de brilho intenso. Não é uma luz para brilhar dentro das quatro paredes de uma igreja. É uma luz que tem que se irradiar muito além das paredes de concreto que nos encurralam. Essa é a luz que você tem que fazer brilhar, que muita gente não sabe que existe. E eu queria que você pensasse junto comigo nesses versos de Filipenses. Quando os crentes brilham, em primeiro lugar,
quando os crentes brilham, existe dignidade na vida de todo mundo. Olha só o versículo 27, só a primeira parte. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Quando os crentes brilham, existe dignidade na vida de todo mundo. Irmãos, é decepcionante a gente ter que admitir que a pior propaganda para o Evangelho é um crente, e a melhor propaganda é um crente também. Paulo está clamando para aqueles irmãos: vivam acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. No capítulo 4, verso 1 de Efésios, ele fala a mesma coisa: vivei acima de tudo do modo digno do Evangelho que vocês foram chamados. Irmãos, aqui está uma palavra que nós precisamos falar com toda a ênfase nos nossos dias. Quando um crente brilha, quando todos os crentes brilham, existe dignidade na vida de todos que ali congregam. Eu não sei no seu caso, mas há muito pouco tempo atrás, as pessoas tinham prazer em fazer negócio com crente, não é? Olha, ele é crente, pode contratar. Hoje é perigoso. Hoje é perigoso. Contrata ele. Ah, mas ele é crente. Eu já ouvi tanto isso, que é triste. Aqueles que deveriam ser os mais honestos, os mais decentes, os mais confiáveis, vota nele porque ele é crente. Não faz isso não. Não faz isso. É triste. Mas quando os crentes brilham, existe dignidade na vida de todo mundo. E o texto aqui é imperativo. Paulo não está dando uma sugestão pálida: vivam se der. Ele está dizendo: vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Ou seja, pegue o Evangelho e tudo que você sabe dele, coloque esse Evangelho em itens que revelam a ética, o caráter, a postura, e diga: essa tem que ser a minha vida, esse tem que ser o meu caráter, essa tem que ser a minha ética. E aí começa a se comparar com aquilo que o Evangelho prega, com aquilo que o Evangelho cobra, e com certeza você terá que admitir, eu terei que admitir, o quão distantes ainda estamos dessa dignidade de viver como o Evangelho, no padrão do Evangelho. Mas quando brilharmos, eu e você, todos os que se chamam cristãos desse país, se e quando brilharmos, aí então existirá dignidade na vida de cada cristão. Existirá dignidade, de tal maneira que uma pessoa, quando ouvir: olha, ele é crente, é de confiança, ele é crente, pode contratar, ele é crente, pode entregar tua filha como namorada dele, ele é crente, pode dar a chave do teu carro para ele numa necessidade, numa urgência. Você não conhece, mas ele é crente. Que maravilha vai ser quando nós pudermos dizer isso: ele é crente, ele é digno. Quando os crentes brilham, existe, não é que existirá, não é uma hipótese, não é uma utopia distante. Quando os crentes brilham, existe dignidade na vida de todos. Quando os crentes brilham, existe unidade e camaradagem na tropa toda. O versículo 27, parte B, diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, em uma só alma. Quando os crentes brilham, existe unidade e camaradagem na tropa. Que maravilha, irmãos! Somos um soldado, somos um exército. Nós não somos mutuamente excludentes nem inimigos, somos de um corpo só. Não importa, um é batista, o outro é presbiteriano, o outro é assembleano, o outro é da comunidade da graça, o outro, não importa. Essa questão que você abraçou, essa igreja que você congrega, é circunstancial, é história, é tradição, é uma oportunidade. Tudo bem, Cristo te chamou, você foi inserido aqui. O conselho de Paulo é: abrace de coração a forma de doutrina com a qual você foi ensinado. Isso é importante, mas nada
nada pode nos fazer viver em guerra uns com os outros por divergências de caráter teológico ou litúrgico, supondo que tal grupo é melhor ou pior do que o outro e por aí vai. Quando os crentes brilham, e eu não estou dizendo quando eles puderem brilhar, eu estou dizendo quando eles brilham de fato e de verdade, existe unidade e camaradagem na tropa. Paulo está dizendo: se eu for visitar vocês, porque ele estava preso, se eu viver ausente até a morte, eu quero ouvir, eu quero saber que a vida que vocês vivem aí é a vida de um único grupo, de um único espírito, de uma única alma. Maravilha, irmãos, que bom a gente saber que é possível viver assim. Que bom a gente saber que uma igreja pequena como a nossa, pequena em número, e que pode ser grande em qualidade, e por consequência, quem tem vida, tem condição de ser abundante, tem condição de ter número também. Quando brilharmos, quando crentes brilham, existe e existirá unidade e camaradagem na tropa. Paulo está dizendo: eu espero ouvir, estando ausente, estando na prisão, eu espero ouvir, no que diz respeito à igreja de Filipos, que vocês estão juntos, em espírito, como uma só alma. Que maravilha, irmãos, quando a gente puder dizer: há unidade no corpo de Cristo aqui, há unidade no corpo de Cristo no Brasil evangélico. Se a gente pudesse fazer uma conta, são mais de 40 milhões. Não era hora do Brasil estar muito melhor do que está? Com tantos evangélicos por aí, com tantos evangélicos fazendo sucesso por aí, cantando suas músicas por aí, colocando suas mensagens no YouTube, em tudo quanto é instrumento de mídia por aí. No entanto, nós não estamos vendo isso, nós não estamos percebendo essa unidade bendita. Parece que estamos competindo, concorrendo e querendo nos degladiar para engolirmos o outro, ou então parece que crescemos quando desmerecemos o outro, quando criticamos o outro e falamos que ele é menor, ele é pior, ele não prega igual, ele não crê igual, ele não lê os mesmos livros, ele não canta as mesmas músicas. A síndrome separatista rondava os discípulos de Jesus, dentre os quais tinha um que ele amava muito, chamava de discípulo amado, mas em momentos de ira particular, ele olhava para Jesus e dizia: tem uma turma que não nos segue, vamos mandar descer fogo do céu para acabar com eles. E Jesus disse: olha, não, deixa. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Faz a sua parte. Quando os crentes brilham, existe unidade e camaradagem na tropa. Eu preciso dos irmãos, os irmãos precisam de mim. Mutuamente nos necessitamos. É necessário tal camaradagem. E lá na prisão de Cesareia, lá estava o apóstolo Paulo dizendo: olha, se eu puder ver vocês ou não, eu quero ouvir notícias que tragam a mim a certeza de que vocês estão juntos, num só espírito, numa só fé, como se vocês tivessem uma só alma. Quando os crentes brilham, existe dignidade na vida de todo mundo. Quando os crentes brilham, existe unidade e camaradagem na tropa. Quando os crentes brilham, existe ousadia frente a adversários comuns. Olha o verso 28. Paulo diz: que vocês em nada estejam intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Quando os crentes brilham, existe ousadia frente a adversários comuns. Quais são os nossos adversários? Nós temos o adversário e temos os adversários. O adversário é Satanás. Ele está sempre no seu posto, sempre sedutor, sempre caluniador, sempre desagregador, sempre entrando sorrateiramente, sempre perturbador, sempre aproveitador das brechas, das fraquezas. Mas nós temos os adversários, os internos, que estão dentro de nós mesmos, os nossos medos, os nossos comodismos, os nossos preconceitos.
E os adversários externos, as heresias, as inimizades, as lutas, os pecados, a concupiscência dos olhos, as tentações que surgem à torta e à direita, para lá e para cá. Paulo está dizendo, olha, quando os crentes brilham, eles possuem uma ousadia frente a adversários comuns. E Paulo diz, eu não quero que vocês estejam intimidados por eles. Eu não sou a favor de ser, como crente, politicamente correto. Essa é uma ideologia meio que acovardada. Seja politicamente correto, não fale, mas a Bíblia diz, olha, pregue a tempo e a fora de tempo, inste, quer seja oportuno, quer não. Não estou dizendo para você ser um crente chato, mas sim autêntico. Se você dá a sua opinião, mesmo que ninguém peça, sobre quaisquer assuntos, porque sobre esse você é comedido, porque sobre esse assunto, bom, agora não é hora, mas é hora de falar de cinema, é hora de falar de música, é hora de falar de futebol, é hora de falar de suas opções, sempre é hora, de qualquer assunto, mas deste aqui, eu respeito. Se você é um médico, e um paciente num processo de exame, você descobre que ele está com uma doença grave, que tem cura, mas tem que ser rápido, você não fala nada para não assustá-lo, você não conta nada para não ferir a sensibilidade, para não melindrar, é capaz que você vai ter que segurar a alça do caixão dele. As pessoas estão indo à beira do abismo, e você não fala nada para não assustá-las, para não mexer com o melindre, para não ferir. Paulo está dizendo, olha, não se intimidem com nada. Não deixe ninguém com alguma filosofia oca, não deixe nenhum ateu te encurralar, te impressionar, não deixe nenhuma pessoa perturbar suas convicções, de tal maneira que quando você brilhar como um cristão, haverá em você uma santa ousadia, diante de adversários comuns. Pedro fala, lembre sempre que as lutas iguais às suas, iguais às minhas, estão acontecendo em nossa irmandade espalhada pelo mundo. O que você passou, passa ou passará, não é prioridade sua. Tem muita gente passando pelas mesmas coisas. Que você se sinta parte de um exército vencedor, mas de um exército que Deus não poupa de lutar, que Deus não poupa de passar por intempéries, por batalhas, por dificuldades. Lá em Judas, no versículo 3, diz que nós temos que batalhar com muito cuidado pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Alguém vem e fere o teu Jesus, alguém vem e fala contra a tua fé, e você se encolhe, eu respeito. Todos os caminhos levam a Roma, como todos os caminhos levam a Deus. E você ainda solta essa. Aí cada cabeça, uma sentença. E você ainda acredita. E ainda incentiva. Não. Um caminho. Eu sou, disse Jesus. Não é um. Eu sou um. O teu é um, o meu é outro, mas só tem esse que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. É tudo muito absoluto. Só Jesus. Por isso, quando os crentes brilham, existe ousadia frente a adversários comuns. Quando os crentes brilham, existe disposição para o fácil e para o difícil. Olha o verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Quando os crentes brilham, existe disposição para o fácil e para o difícil. Fácil, crer em Cristo. Que maravilha, que privilégio crer. Eu creio em Jesus. É fácil dizer isso. Aqui dentro, fácil. Mas na frente de outras pessoas, já começa a complicar. Agora, e sofrer por causa dele? Eu sou cristão, vai ser demitido. Amém? Eu sou cristão, não quero mais namorar com você. Amém? Não. Complica. Faz uma média, dá uma folga. O texto é muito claro, irmãos.
Paulo está dizendo, nós temos a graça com dupla finalidade. A graça maravilhosa de poder crer em Jesus. Que fantástico crer num Deus como Jesus, num Salvador como Jesus. Que fantástico crer na Bíblia e saber que eu não dependo de uma filosofia moderna, bem articulada para dar sentido à minha vida. Eu creio no revelado, eu creio no encarnado, eu creio no Deus Emanuel. Que maravilha isso! Mas é maravilhoso também brilhar e saber que eu tenho uma outra graça, sofrer por essa crença, sofrer por esse Jesus. Quando a gente lê a vida dos mártires, que viviam lá no Coliseu, e pagavam com a vida a sua fé, e se a gente for sincero, a gente vai ter que falar, eu sou um nanico, minúsculo perto daqueles gigantes. Por isso, quando os crentes brilham, existe disposição para o fácil. O fácil é dizer, creio em Jesus dentro da igreja. Mas já dizer creio em Jesus fora da igreja é difícil. Na frente de parentes, na frente de amigos, na frente de opositores, na frente de pessoas articuladas que acreditam em coisas tão opostas, aí já é mais difícil. Mesmo assim, é um prazer. Mas dizer, eu creio em Jesus, estou pagando um alto preço por isso, já não é comum, nem entre cristãos mais. Porque no acesso, no afã desse triunfalismo barato que está conquistando adeptos no meio evangélico brasileiro, somos filhos do rei, com a gente ninguém pode, nem a gripe nos derruba, nem a inflação rouba o nosso dinheiro, meu carro nem gasolina precisa, eu passo na frente do posto, ele dá uma aspirada, eu sinto o cheiro e ele já sai andando pela fé, amém? E vai ter muita gente dizendo, amém, amém, amém o quê? Que amém, que absurdo, mas é o triunfalismo barato, que não é o bíblico. Por isso, quando os crentes brilham, existe realmente disposição para o fácil e para o difícil. O fácil é crer, o difícil é padecer, pagar preço por aquilo que se crê. E finalmente, quando os crentes brilham, existe combate solidário pela fé evangélica. Finzinho do verso 27, lutando juntos pela fé evangélica. E verso 30, tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Como é que um cara que está preso pode falar, eu estou combatendo? É o mesmo que disse, olha, eu estou preso, só eu, a palavra não, eu estou preso. Ele evangelizou a guarda pretoriana, os caras trocavam de escala o tempo todo, a cada período de 6, 8 horas, um novo soldado era amarrado a Paulo, e ao invés de ele posicionar como um pobre coitadinho, ele falava, Jesus Cristo é Senhor, não é César, não é o Kaiser de Roma que manda no mundo. Diziam que na época do Império Romano, nos primeiros anos da fé cristã, quando os cristãos eram ridicularizados, quando eles eram jogados nas arenas e devorados por leões, a sátira que se fazia contra os cristãos era a seguinte, era uma pergunta irônica, a pergunta era essa, onde está o teu Senhor? Onde está? Porque o César está lá em Roma. E eles ironizavam os cristãos dizendo, onde está o teu Senhor? Porque eles sabiam que Jesus tinha morrido. E sabe o que os cristãos respondiam? O meu Senhor, que era um carpinteiro, está fazendo um caixão para o teu imperador. Essa era a resposta que os cristãos davam. O meu Senhor está fazendo um esquife para o teu imperador. Ou seja, o meu Senhor não está morto. Por isso, irmãos, aquela cruz, como é que ela está? Cheia ou vazia? Ela está vazia, porque o meu Senhor, o teu Senhor, não está lá. Por isso, quando os crentes brilham, existe em cada um deles um combate solidário. Vamos lutar juntos pela fé que uma vez por todas Deus colocou no nosso coração. Você no seu canto, eu no meu. E quando nos juntarmos, seremos um grupo de mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando os crentes brilham, existe dignidade na vida. Quando os crentes brilham, existe uma unidade e uma camaradagem na tropa toda.
Quando os crentes brilham, existe uma ousadia intrépida na frente de todos os adversários comuns e ninguém nos intimida. Quando os crentes brilham, existe disposição para o fácil, que é crer, mas também disposição para o difícil, que é padecer, levar essa fé até as últimas consequências. Quando os crentes brilham, existe um combate solidário pela fé evangélica. Eu finalizo dizendo uma frase de João Calvino, que muitas pessoas usam por aí, talvez você a conheça. Ele dizia assim: o cão reage quando vê seu dono atacado. Eu seria um covarde se visse o meu Jesus, o Evangelho, sendo atacado e eu não fizesse nada. O cão, e é bom que a gente entenda isso, geralmente é aquele cãozinho que não tem pedigree, não é o cãozinho da madame, não, é aquele vira-lata às vezes, aquele é fiel. Se você que é dono dele for atacado, ele reage. Eu seria um covarde se visse o Evangelho sendo atacado e eu não falasse nada. Que Deus nos ajude a brilharmos por Jesus. Amém.